Salve, Boa salve. noite, boa Salve, noite. Boa noite. Márcia. Boa Salve, noite. salve, Márcia. Boa noite, Márcia. Isa Maria. Boa noite. Nossa, Paulette está arrasando de Marilyn. Paulette Pois Monroe. é. Então, Espetáculo. boa noite a todas, todos. Um brinde a todos vocês. Um brinde. Aqui eu vejo assim. Brinde. Viva. Então, vamos lá, pessoal. No encontro passado, nós comentamos que a fome de quarto de despejo não era só fome de comida, é uma fome existencial. E, nesse sentido, quando nós lemos Carolina, nós defrontamos uma mulher em busca constante de um espaço, um ser errante. Conceição Evaristo, ela usa a expressão uma ave sem pouso. Conceição Evaristo é uma ave sem pouso. Mas é importante a gente, e é por isso que eu estou retomando essa ideia, é importante a gente frisar que esse voo dessa ave não é só em relação a espaços físicos, né? É claro que Carolina estava sempre indo de um lugar para outro, né? Ela começa lá em Sacramento, depois, quando ocorre aquela cena horrorosa da prisão da mãe dela, aquela violência toda, racial, né? Ela resolve sair de Sacramento, ela dá um giro pelo interior de São Paulo, ela acaba passando por Franca, né? Em 1937, ela encontra um casal paulistano que estava voltando para São Paulo e que propõe a Carolina, né, de levá-la para São Paulo para que ela trabalhasse como doméstica na casa deles, no bairro de Mooca, né? A Carolina não fica muito tempo nessa casa. Eu comentei num dos encontros anteriores que, numa entrevista de jornal de 62, a Carolina ela diz que ela gostaria muito de pedir perdão para a patroa por ela ter sido uma péssima empregada, né? Porque ela foi para São Paulo, né? Quer dizer, eles levaram ela para São Paulo para trabalhar na casa dela, do casal, mas Carolina não ficou nessa casa há muito tempo. Ela batia a perna em São Paulo o dia todo, né? Parece que ela ia para o teatro, para o cinema, ela pouco ficou em casa. Mas fato é que ela trabalha 10 anos como doméstica, né? Trabalha como doméstica numa fábrica, e nesse tempo ela vai publicando alguns poemas, né? Depois ela chega em Canindé, na favela de Canindé, né? Nas margens do Tietê, em 47, né? Onde ela vive 13 anos em Canindé, né? Em 1960, que é um ano marcante, né? Porque é o ano da publicação de Quartos de Despejo, né? E é o ano em que ela sai da favela para a cidade, ela sai do barraco de Canindé para uma casa de alvenaria, né? Em Osasco, né? A convite de um empresário, né? O Antônio Soeiro Cabral, né? A Vera Eunice cita esse empresário, ou seja, a saída de Carolina da favela é concomitante à publicação de Quartos de Despejo. Isso em agosto de 1960. Isso tem uma imensa repercussão, né? O Quarto de Despejo, nós já falamos aqui, né? Foi um fenômeno editorial no Brasil e também comercial, né? Em 3 dias, ele vendeu 10 mil exemplares. Isso no Brasil é uma coisa assim, absolutamente inédita, né?
Passou por 9, 10 edições, foi traduzido para 13, 14 línguas, né? Circulou em mais de 40 países. Então, Carolina, da noite para o dia, se tornou uma figura da mídia, um produto da indústria cultural, né? Nós falamos isso aqui, né? Nesse viés do Adorno, né? Ela se torna uma mercadoria da indústria cultural. Então, a saída de Carolina de Jesus da favela, como não poderia deixar de ser, foi um acontecimento midiático. Vejam como Carolina descreve esse momento em Casa de Alvenaria 1, né, em Osasco. Isa, você gostaria de começar a ler, por favor? Vou te interromper, como o trecho é grande, eu vou interrompendo e vou passando para os demais. Tá bom? Tá bom. Hoje é a última noite que eu vou dormir na favela. Avisei os filhos que vamos mudar amanhã. Eu contratei um caminhão para conduzir os meus cacarecos para Osasco. Os jornais já haviam noticiado que eu ia mudar para Osasco às 14 horas. Quando cheguei na favela, os curiosos já estavam presentes e as crianças rondando o barracão. Não vieram auxiliar-me, aguardavam oportunidade para roubar-me algo. Eu estava super nervosa. Não sabia se olhava os objetos que estavam fora ou se ia preparando os outros trastes. A dona Alice disse-me que os meninos haviam mexido nos meus livros. Xinguei-os. Respirei aliviada. Obrigado, Isa. Glaucia, você pode continuar, por favor? Respirei aliviada quando o motorista chegou. 2 jornalistas subiram no caminhão para filmar a minha chegada na casa de Osasco. Eu queria esperar o Audálio. Pensei que ele ia noutra direção. O motorista, senhor Milton Bittencourt, parou no seu ponto e disse para os seus colegas que ia aparecer na televisão no Canal 4. Um jornalista desceu para telefonar. Um senhor que nos olhava perguntou: "Isso é despejo?" "Não, não é despejo. Eu estou saindo do quarto de despejo." Sorri, achando graça na coincidência. Obrigado, Glaucia. Márcia, tá seguindo aí? Eu não estou te vendo. Eu estou. Então, por favor, você pode continuar? Peraí. Eu estava com sono e ia pensar na delícia de e gozar de poder deitar e dormir sem ruídos. Aí eu não consigo mais, sem a voz égrea do Adalberto. Eu olhava meus filhos sujos, com os rostos feridos pelas pedradas esfaveladas. Eu preciso sair da favela. Elas podiam furar os olhos dos meus filhos por inveja. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Bom, Paulete, Márcio. Ia rezando, pedindo a Deus para auxiliar o senhor Antônio Soeiro Cabral, que é um anjo branco que desceu do céu para auxiliar. Você consegue tirar aí? Quando chegamos em Osasco, eu paguei o senhor Milton Bittencourt 2.000 cruzeiros. Foi o dinheiro mais sagrado para mim, porque pagava o seu trabalho de ter retirado-me da favela. A televisão já estava aguardando-me. Os fotógrafos fotografou-me perto dos meus cacarecos que achei no lixo. Eu olhava os cacarecos e pensei nos 15 anos que vivi no lixo. Fiquei triste porque o Audálio não estava presente. Pensei, será que ele não queria que eu mudasse da favela? Isa, pode continuar até o final? Sim. Várias pessoas haviam dito que o Audálio transformou-me em rato para os gatos, mas o rato corre mais do que o gato, e eu corri para Osasco.
Os vizinhos do senhor Cabral afluíram-se perguntando: o que aconteceu? Espantados com o polvaréu da imprensa. É a Carolina que está mudando para Osasco. Que Carolina? A Carolina da televisão. Gláucia, por favor. Aquela que escreve. Ah, já sei. Chegou o repórter José Milton e o senhor Passarelli. Perguntei pelo Audálio. Ele não pôde vir. Ele não quis vir, pensei. Ele é enigmático. Gosta de ser bajulado, mas eu é que não vou bajulá-lo. Ele auxiliou-me, por isso eu tenho que ficar por baixo dele igual as raízes no solo. Os fotógrafos... Fotografou-me ao lado do senhor Antônio Cabral, entregando-me a chave. Ele emprestou-me uma cama. Cada gesto do senhor Antônio Cabral ia revelando seu grau cultural. Solidariedade de gestos que eu desconhecia no núcleo que eu acabava de deixar. Carolina Maria de Jesus, Casa de Alvenaria 1, Osasco. Então, dá para a gente, bom, primeiro ressaltar, né, o caráter, assim, parece um roteiro de filme, né, ou de série, ou de novela, ou de, assim, Carolina, que ela traça um roteiro, a gente vê a cena completa, né, guardada as devidas proporções, né, a saída de Carolina da favela para Osasco, né, é quase como Mary Monroe, Paulette Monroe chegando, né, numa entrega de Oscar, né? Você tem os fotógrafos, foi anunciado na televisão que ela se mudaria da favela às 14 horas. Vocês podem imaginar, a TV Excelsior divulgou isso. Imagina a multidão, o povaréu, como ela diz, que não estava lá, né? Os fotógrafos, a quantidade de repórteres, né? Toda hora ela fala, o repórter tal chegou, o outro, aí eu perguntei, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, assim, muito que chama muita atenção, né? O segundo ponto é essa como eu poderia dizer assim, assim, a ascensão de Carolina de Jesus foi meteórica, né? Ela era absolutamente, salve, salve Maria, ela era absolutamente desconhecida, né? E em agosto, quando o livro é lançado, e que é o momento em que ela sai da favela. Reparem bem, olha a rapidez como isso se deu. Não houve um lapso de meses ou de um ano, né? E olha que a gente não estava numa época, a mídia não tinha a força que tem hoje, né? Mas assim, ela no mesmo mês em que ela publica Quarto de Despejo, ela sai da favela e olha o acontecimento midiático que foi, né? A televisão filmando a saída, a chegada em Osasco, né? Ela levando os cacarecos dela, como ela diz. E a gente não poderia deixar de destacar aqui esse trecho maravilhoso, né? Eu acho, assim, absolutamente um dos trechos mais bonitos de Carolina de Jesus. Um jornalista desceu para telefonar, um senhor que nos olhava perguntou: isso é despejo? Não, não é despejo. Eu estou saindo do quarto de despejo. E aí ela subjetiva, sorri achando graça na coincidência. Aqui a gente percebe assim, o olhar apurado da Carolina. Né? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu teria mais uma coisinha para comentar, mas eu vou deixar vocês aí. É isso que você está falando, né, Cláudia? Quer dizer, tudo preparado, anúncio, vai sair toda hora. Já vai incentivando a multidão lá do Canindé a ficar irada, com raiva dela, e já vai perturbando o outro ambiente, que depois começou que ela fala, né, que reclamava muito, não sei o quê, então já começa as duas pontas ali, e utilizar realmente como um produto, né? E eu acho que essa informação
de que foram vendidos 10 mil livros em 3 dias, dá para ter uma ideia, mais ou menos, do que foi isso. Em 1960, vender 10 mil livros em 3 dias, né? Hoje já seria um feito absurdo. Imagina naquela época, né? Então, realmente, ela virou uma celebridade. Foi uma coisa... Acho que a gente não consegue nem imaginar o que foi isso. Eu me lembro dessa circunstância, que meus pais acompanhavam, compraram livro. Eu era menina, assim, e me aprecia ela. Eu achei interessante a relação dela com o Audálio, de amor e ódio, fantástico. Porque o Audálio, se ele vai, ele é chocalhado, se ele não vai, ela fica puta. É engraçado, né? Porque é uma ambiguidade assim bem natural do ser humano, né? É muito mais do que uma relação só de escritor e editor, né? É muito mais do que isso. Exatamente, foi essa impressão que eu tive aí. A televisão chegou nas casas do Brasil, do Sul, por volta de 55, assim. Mas na minha casa só compraram em 60, que foi o ano do lançamento do livro, né? Então, meus pais se informaram pelo livro. E 60 foi o ano, tem uma nota de rodapé aqui também no caso de Alvenaria, foi o ano da inauguração da Excelsior, da TV Excelsior, Canal 4. Isso. Eu me lembro que tinha a TV Rio. Não sei, não, que tinha mesmo era a TV Tupi, que ficava no Cassino da Urca. A Tupi essa que era que é a minha maior referência. Eu assisti muito a TV Tupi. Né? Que horror. Falcão Negro. Pegando carona na Maria, né? Esse trecho é muito bom. Eu fiz um recorte, assim, são 4 páginas inteiras em que ela descreve desde a véspera da última noite na favela até propriamente o trajeto a Osasco, a chegada em Osasco. Bom, aí quando ela, no dia seguinte, né, Maria, depois dela já ter por 2 vezes, 3 vezes citado Audálio, né? Primeiro ela pergunta onde é que está o Audálio, né? Aí ela fala assim, eu queria esperar o Audálio, mas eu achei que ele tivesse ido em outra direção aqui. Né? Depois ela pergunta pelo Audálio, né? De novo aqui ela pergunta, fiquei triste porque o Audálio não estava presente, né? Será que ele não queria que eu mudasse da favela? E depois ela pergunta, né? Que, perguntei pelo Audálio, ele não pôde vir. Quer dizer, o Audálio era a grande figura, a grande presença esperada por Carolina de Jesus, né, em todos os momentos, pelo menos nesse momento, que não é qualquer momento da vida dela. Ela está saindo da favela e realizando o sonho dela, que era ir para uma casa de alvenaria. Então, ela está chamando por quem? Por nada mais, nada menos do que o Audálio Dantas. E é interessante porque, quando esse trecho termina aqui, aí tem assim, no dia seguinte, ela fala assim, olha, ela elogia o senhor Antônio Soeiro Cabral, né, que está sendo muito gentil com ela, foi ele que foi iniciativa dele tirá-la da favela e levar para essa casa, que era dele. Aí ela fala assim, o senhor Antônio comprou os jornais que citava que eu havia mudado da favela com pedradas. Isso não foi uma metáfora, não, hein? Os filhos da Carolina foram apedrejados, eles estavam com sangue no rosto. Nossa. Né? Olha que bonito. Que eu havia mudado da favela com pedradas, gestos que eu já esperava. Confete de favelado é pedra. Confete de favelado é pedra. É horrível um poeta na favela. Ela põe uma vírgula e ela encadeia com uma ideia que não tem necessariamente a ver com o que ela acabou de dizer. Olha o que ela diz. Fiquei admirada do Audálio não aparecer em Osasco. Será que ele queria que eu ficasse na favela?
ela recoloca a pergunta que ela já tinha feito na véspera. Aquilo não sai da cabeça dela. Né? Bom, isso aí Muita coisa para pensar. é muita coisa. Muita relação de amor e ódio, né? Exatamente. Então, com esse imenso sucesso editorial, comercial, né? Salve, salve, Ana Cecília. Eu ainda não te vi, eu estava esperando você abrir aí para te dar boas-vindas. Ah! Boa noite. Aqui eu estava no Boa noite, Pilates, aí eu Tá saí, já tinha bom. começado. Seja bem-vinda. Então, Obrigada. com esse imenso sucesso midiático, né, a vida de Carolina e da sua família, dos filhos, né, passa repentinamente, né, meteoricamente, né, por transformações, né, sociais, econômicas, assim, como o Márcio acabou de falar, fica difícil até da gente imaginar, porque foi uma coisa assim, né? A Vera Eunice falou, né, que o irmão dela botava pão no Guaraná. Quando ele viu podia tomar Guaraná, ele pegava pão, botava no Guaraná. Assim, era uma coisa assim. Né? Mas, né, assim, a favela deixa, né, vamos dizer assim, a gente pode usar essa ideia. A favela, nesse momento em que ela sai de Canindé, a favela deixa de ser o centro do cotidiano de Carolina. Vocês estão de acordo? Quem está fazendo a leitura? Deixa de ser o centro do cotidiano. Ela não passa, ela não continua mais a falar da favela. Mas o estereótipo, né, que em grande parte explica o fenômeno de vendas de quartos de despejo, ou seja, mulher favelada, catadora de papéis, mãe solteira de 3 filhos, aquela mulher cabisbaixa, né, de lenço na cabeça, né, com apenas 1 ano e meio de escolaridade, né, e que escreve diários, né, e que um belo dia é descoberta por um jornalista. É uma história assim, parece um conto de fadas, vamos dizer assim, né, num outro registro. Né? Esse estereótipo que transformou Carolina de Jesus numa mercadoria da indústria cultural, ele permanece colado em Carolina de Jesus. Então, acho que a gente pode pensar o seguinte: Carolina de Jesus não fala mais, não escreve mais propriamente de dentro da favela. Mas Carolina continua a ser falada como favelada. E aí a gente pode pensar, né, no conceito aristotélico de lugar natural, né, numa reinterpretação desse conceito aristotélico de lugar natural, né, o lugar natural de Carolina de Jesus, né, ou o lugar no discurso do outro, como diz o Lacan, né, é o lugar de favelado. É a lata de lixo. Como ela diz, eu vivi 15 anos no lixo. É o quarto de despejo. Né? É o quarto de despejo, é o despejar aí no sentido de jogar tudo aquilo que a gente não quer. Então, assim, a gente fica com essa ideia, né? Quer dizer, Carolina, ela sai da favela, ok, agora eu vou escrever, vou continuar a escrever, e essa imagem da favelada, que por um mistério, sei lá, um milagre, né? Uma coisa milagrosa, escreve diários. Como pode? Né? Uma favelada catadora escrever diário. Né? E nós vimos, no encontro passado, né, Conceição Evaristo chamar a nossa atenção, essa frase maravilhosa, é uma pobreza de leitura ler Carolina só pelo viés da pobreza. Por quê? Porque se a gente fica fixado nesse viés da pobreza, nesse estereótipo da favelada que escreve, a gente vai falar assim, nossa, né? Até que para uma favelada, né? Ela até que escreve bem, né? Até que ela escreve bem. Ou seja, a gente vai julgar
Carolina de Jesus pelo critério da pobreza, pelo critério da penúria, pelo critério da falta. Mas, se a gente faz uma epoqué de Carolina, moradora da favela do Canindé, lembrando, né, epoqué, sinônimo de epoqué. Suspensão de sentido. Suspensão. Suspensão, né? Você suspender tudo, qualquer julgamento, qualquer pensamento, preconceito, tentar suspender, né? Se a gente fizer uma suspensão, deixar de lado, neutralizar, tudo isso é sinônimo, né? Eu uso muito a expressão tirar da tomada. A epoqué você tira da tomada, o abajur continua ali, a lâmpada continua ali, tudo continua funcionando, só que você tirou da tomada. Quando você tirou da tomada, está funcionando, mas não tem ação. Então, a epoqué é isso. Tira da tomada o fato de que Carolina é uma favelada, catadora de papel, mãe solteira, tudo isso que a gente sabe dela. Vamos olhar para a Carolina só como escritora. Vamos nos fixar no Carolina escritora. Vai ter gente que vai dizer assim, não, é porcaria, escreve errado, cheio de erros de português, né? Mas a gente passou por Marcos Wagner, a gente passou por Lélia Gonzalez, a gente passou por Conceição Evaristo e a gente está passando por Carolina de Jesus. E se a gente faz esse epoqué... Mas você sabe que a melhor... Posso falar uma coisa? A melhor coisa foi a gente ter passado por todos esses antes. Foi a melhor coisa que aconteceu para a gente olhar para a Carolina com esse olhar que você está falando agora. Perfeito. Exatamente. Porque ficou claro, exatamente. fica claro isso para a gente agora, muito claro. Foi muito bom. Valeu. Que ótimo. Vou bater palma para você também, Isa. Espera aí. Ai, ai. Então, se a gente faz essa epoqué, se a gente desfoca, se a gente neutraliza essa catadora de lixo, tudo que a gente sabe, essa favelada, lenço no cabelo, né? E a gente foca só na Carolina escritora, a gente vai descobrir que, em vez de carência, que, em vez de falta, que, em vez de erro de escrita, a gente vai descobrir umas camadas muito ricas, muito sofisticadas. A gente vai descobrir, como diz a Conceição Evaristo, uma abundância criativa muito grande, uma versatilidade. Eu escuto muito esse termo, assim, muitos autores se referem a Carolina, assim, ela é muito versátil. E, né, pena que a Marilda não está aqui, eu ia pedir para ela ler. Vamos na etimologia de versátil. Eu achei fantástica a etimologia de versátil. Eu já tinha citado por alto na semana passada. Essa palavra vem do latim versatilis, do verbo versare, que significa se mover, se virar para todos os lados. Reparem que versátilis tem verso, né? O verso da página. O verso é aquilo que foi virado, né? O verso da parede, o verso da página é o outro lado. Outro lado. Fala rectoverso, né? O recto é essa parte aqui da folha, e o verso é aquilo que eu viro, né? Por isso, versátil, no sentido figurado, tem o sentido versare, né? Tem o sentido de mudar, de transformar. Porque é algo que se move, se vira para todos os lados. Então, também tem um sentido de inconstante, de variável, de polivalente. E me ocorreu o seguinte, a gente fala assim, vou fazer uma versão, né? Ele fez uma versão dessa música, quer dizer, passar de uma língua para outra língua. Então, se a gente pegar essa etimologia e trouxer, né, e trazer, como diz Carolina, para
para o que a gente está falando aqui, né? Nós dissemos no início do encontro que a fome do quarto de despejo não é só fome de comida, é uma fome existencial. Isso tem tudo a ver com a versatilidade. Por quê? Porque Carolina é uma mulher em busca constante, daí a inconstância dela. Ela está buscando constantemente um espaço. Ela é um ser errante, essa ave sem pouso, como diz a Conceição. Mas não só em relação a espaços físicos. De fato, ela está sempre se movimentando, ela acorda, ela vai, ela anda, ela está sempre se movendo, ela é uma criatura que nunca está parada, né? Mas essa errância de Carolina não é somente relativa ao espacial, ela é relativa ao simbólico, a um lugar na literatura. A Carolina ela busca o tempo todo aperfeiçoar, multiplicar, né? A gente falou em polivalência, né? Em atingir uma polivalência, fazer valer várias formas de expressão das coisas. Tudo em Carolina de Jesus, como diz a Conceição Evaristo, é movimento, é procura, é movência. Ela usa essa palavra, né? Movência. E, da mesma forma, isso é que é muito rico em Carolina de Jesus, é que, da mesma forma que a escrita dela foi mudando e se aprimorando, o olhar de Carolina de Jesus também foi mudando. E ela tinha consciência dessa empreitada, ela tinha consciência desse esforço. Estou mais esclarecida, fiquei mais culta, estudei, melhorei o português. Ela deu uma entrevista ao jornal O Globo em 1970. 70 já tinha passado a fase de Osasco, né? A fase de Osasco, vamos lembrar, foi de agosto de 60 a dezembro de 60. Né? Casa de Alvenaria 1, né? É o Casa de Alvenaria 1, é Osasco, aqui, ó, vocês repararem aqui, está escrito Osasco. Né? Já tinha passado a fase de Santana, né? que vai de dezembro de 60, dura 3 anos, né? Vai até dezembro de 63, é o Casa de Alvenaria 2, aqui em Santana. Em 70, Carolina estava morando onde? Parelheiros. Isso aí, Márcio. No sítio que ela comprou com o dinheiro do livro. Ela comprou com o dinheiro do livro. Né? E, pela primeira vez, desde o lançamento de Quarto de Despejo, em 60, né, que fez dela essa celebridade meteórica, né? Lembrando, né, o que Vera Eunice, a filha de Carolina de Jesus, disse aqui para a gente na Casa Cultural. Né? Carolina de Jesus não tinha sossego em casa, batia na porta dela todo dia, pedindo coisa, pedindo ajuda, pedindo dinheiro. Né? Achavam que ela estava rica, como se ela tivesse ganhado na loteria. Né? Além disso, né, Carolina, o Márcio contou isso para a gente aqui, né, Márcio? Sim, ela tinha contato diário com autoridades, né, com políticos, escritores, artistas, jogadores de futebol. O Márcio contou o episódio que ela sai lá de Santana, vai até... Qual é a cidade? Santos. Ela vai até Santos para tirar uma foto com o Pelé, para uma capa de revista. Chegar lá, o Pelé não tinha sido avisado. Aí ela... Quer dizer, olha para... A elite negra, né? Pelé, Carolina. Pois é, mas o Pelé não foi avisado. Quer dizer, ela saiu de casa, olha o dispêndio de energia, sai de casa, vai para Santos, pega ônibus, né, e chega lá. E não era fácil ir para Santos nessa época, não. Agora não é, tem muita curva. Não, agora é uma maravilha, eu acho. Antes era muito pior.
E assim, Isa, você foi da exposição lá no Moreira Salles? Não, ainda não fui. Não, É. mas eu vou. Que eu Eu vou, sim. então, ela era convidada para debates, para palestras, para programas de televisão, né? Em Parelheiros, pela primeira vez, ela se coloca, digamos assim, um pouco ao abrigo do agito, né? Ela buscava sossego para escrever, né? E ela continua escrevendo, né? Ela continua escrevendo crônicas, ela continua escrevendo contos, ela continua fazendo poesia, ela escreve um livro de provérbios, ela escreve peças de teatro, ela escreve música, ela faz umas marchinhas, né? A gente tem visto as marchinhas que ela compõe. Mas o que aconteceu? A maior parte dessa produção de Carolina Jesus ficou completamente ignorada, ou, se não completamente ignorada, ela teve, em relação ao Quarto de Despejo, uma repercussão incomparavelmente menor. Então, é quase que uma ironia, né, do destino, né, vamos dizer assim. Né? O primeiro livro, que se tornou um fenômeno de vendas, né, se transformou para Carolina de Jesus uma espécie de experiência ruim, uma experiência triste. Ela se desilude com... Ela fica desiludida com a própria literatura um pouco, né? Com a escrita, né? Ela fala, ela diz, olha que expressão maravilhosa, eu ganhei fama de rica sem dinheiro. Eu descobri essa frase hoje, achei sensacional. Ganhei fama de rica sem dinheiro. E o Márcio me enviou hoje um poema, vou pedir para ele ler, intitulado Quarto de Despejo, gente. Olha que maravilha. Ela escreveu um poema, Quarto de Despejo. Vamos ver o que ela diz nesse poema. Quarto de Despejo. Quando infiltrei na literatura, sonhava só com aventura. Minha alma estava cheia de llanto. Eu não previa o pranto ao publicar o Quarto de Despejo. Concretizava assim o meu desejo. Que vida, que alegria! E agora, casa de alvenaria. Outro livro que vai circular. As tristezas vão duplicar. Os que pedem para eu auxiliar a concretizar os teus desejos, penso, eu devia publicar o Quarto de Despejo. No início veio a admiração. O meu nome circulou à nação. Surgiu uma escritora favelada, chama Carolina Maria de Jesus, e as obras que ela produz deixou a humanidade abismada. No início eu fiquei confusa. Parece que estava oclusa num estojo de marfim. Eu era solicitada, era bajulada, como um querubim. Depois começaram a me invejar. Dizia, você deve dar os teus bens para um asilo. Os que assim me falavam não pensavam nos meus filhos. As damas da alta sociedade dizia, praticai a caridade, doando aos pobres agasalhos. Mas o dinheiro da alta sociedade não é destinado à caridade, é para os prados e os baralhos. E assim eu fui desiludindo, o meu ideal regredindo, igual um corpo envelhecendo, fui enrugando, enrugando. Pétalas de rosa, murchando, murchando. E estou morrendo. Na campa silente e fria, hei de repousar um dia. Não levo nenhuma ilusão, porque a escritora favelada foi rosa despetalada. Quantos espinhos em meu coração! Dizem que sou ambiciosa, que não sou caridosa. Incluíram-me entre os usurários, porque não critica os industriais, que tratam como animais os operários. Meu estranho diário, 1996, editora Xamã.
Então, qual é a tonalidade desse poema? Vocês diriam o quê? Eu acho que Desilusão. a primeira palavra, para mim, já disse quase tudo, que é o infiltrei. O que é uma infiltração, né? Simplesmente entrou na literatura, mas como algo Não era o lugar dela. não entrou pela porta da frente, né? É interessante, Glaucio. Eu não tinha pensado nisso. Interessante. O Márcio falou aqui de desilusão. Eu acho que é a tonalidade de uma mulher desiludida, né? Para retomar o título de Simone de Beauvoir, num outro registro. Isa, o que você sentiu com esse poema? Eu senti que ela ficou decepcionadíssima nessa situação. E ela ficou da forma que os outros falaram, o Márcio e a Glaucia, a mesma coisa. Na final, ela não esperava essa atitude dos outros. Ela achou que ela fosse Maria. Sim, Eu fala. achei que essa visão dela do operário, dos industriais, é uma visão muito legal, porque, pensa bem, ela estudou pouco e ela consegue enxergar a sociedade de uma forma bem interessante, né? A ambição das pessoas, a cobrança das pessoas, um dinheiro que ela não ganhou, quer dizer, ela ganhou pouco, né? E a desilusão que me parece, porque as pessoas cobram um monte de coisa dela, ela foi perdendo, sabe, assim, aquela coisa do que ela tinha antes, né? De estar na casa de alvenaria. Ela foi vendo que as coisas modificaram ali. Então, Márcia, o que você achou do poema? O que você sentiu? Eu acho ela muito inteligente e, assim, de uma maneira espontânea. Não é a questão da pessoa bem informada, é a pessoa que observa e analisa bem tudo, sabe? Não é a pessoa assim, de muita leitura, não é uma intelectual, mas as ideias dela são muito bem... ela sabe interpretar muito bem a realidade. Ana Cecília, Ana, Paulette não se manifestou ainda. Eu queria chamar a atenção para vocês dessa estrofe aqui que eu achei genial, quando ela fala assim: as damas da alta sociedade dizia, praticai a caridade, doando aos pobres agasalho. Mas o dinheiro da alta sociedade não é destinado à caridade, é para os prados e os baralhos. Como é que vocês entendem isso, para os prados e os baralhos? Corrida de cavalo, né? Eu vi também por aí. Corrida de cavalo, carteado aí, porque isso não é enquanto o Brasil tinha cassino? Exatamente. Tinha cassino. É isso então, mesmo. Para mim, me soa assim, para os prados, assim, as propriedades. Propriedades, eu também. Latifundiários, né? Os grandes latifúndios. E os Eu acho baralhos que não. são as futilidades. Acho que é tudo jogatina. Porque eu acho que era permitido, tinha cassino nessa época. Sim. A corrida do cavalo. Eu acho que os baralhos, eu acho que pode também... Mas o prado não seria as corridas de cavalo? Corrida de cavalo também. Mas, então entra tudo em futilidade. Tudo pode ser. Isso. No final, no frigir dos ovos... Essa coisa de baralho, gente... Fala aí. Tinha muito à tarde, todo mundo se juntava à tarde, dividiam as casas, cada dia era numa casa, para jogar baralho. Olha só. Isso era muito comum, para jogar baralho. Era comum, principalmente mulheres. Eu queria acrescentar uma coisa aqui. Jogar biriba, as mulheres gostavam de jogar biriba. Eu não sei o que elas... Eu sei que é baralho. Eu não sei pouca coisa de baralho. Tanto sair da favela quanto publicar o livro eram sonhos dela. E aí, quando ela realiza esse sonho, ela se decepciona. Então, não é só que ela ficou decepcionada... É muito mais do que isso. É muito mais do que só ganhar dinheiro. Ela era um sonho que ela tinha, e quando ela realiza esse sonho, ela vê que não é nada daquilo do que ela
com o que ela sonhou. Então, eu acho que é uma decepção realmente muito grande. Realizar o que você sonhou e ver que não era nada daquilo. Agora E eu sobre entendo. essa coisa dos jogos, desculpa, Maria, só terminar. Tem umas partes do livro que ela se encontra com mulheres da sociedade, quando ela é convidada, e quando ela está lá no meio da reunião, ela escreve depois assim: ai, que perda de tempo, eu aqui, esse povo falando um monte de bobagem, de que me interessa essas coisas, eu com os meus filhos para cuidar, com tanta coisa para fazer, e falando justamente dessa futilidade da sociedade. E aí tem uma outra questão, que enquanto ela está falando mal da favela, dos favelados, dos nordestinos, dos pobres, né, ela virou uma best-seller. Mas quando ela lança Casa de Alvenaria e ela vai falar mal da sociedade, da alta sociedade paulistana, vai botar o dedo na ferida, aí ela é esquecida, né? Por que será? Claro. E outra coisa, Márcia, que eu Ela queria mexe pontuar. com eles, Eu não né? tinha entendido por que ela foi parar nesse sítio. Agora eu consigo entender dessa decepção, porque eu só li um livro dela, né? Que é O Quarto de Despejo. Aí o Márcio tinha me dado um toque, o motivo que ela saiu. Eu falei, gente, ela sonhou tanto com uma casa de alvenaria, por que ela vai parar naquele sítio cheio de problema, cheio Sem luz, sem nada, sem né? luz, tendo que construir tudo que está lá dentro? Agora eu consigo entender que essa decepção, né, de tudo que ela sonhou, não era bem aquilo que ela imaginava, essa sociedade, né? Porque, no fundo, ela leva um choque com as pessoas da sociedade e faz uma análise muito legal do pessoal da indústria, né, do pessoal do trabalhador, da opressão que essas pessoas vivem. Essa ideia de classe é muito interessante, né? Porque ela poderia se perder nisso aí, né? Então, é uma mulher que faz umas análises muito boas. E esse poema, Maria, ilustra essa ideia que a gente enunciou no início, né, de que a fome de Carolina não era só uma fome de comida, era uma fome existencial. Esse poema é a prova disso. Porque se fosse só uma fome de comida, ela ia para o carteado, ela ia virar uma mundana, uma escritora mundana, ela ia frequentar essas rodas de biriba, ela ia achar tudo, ela ia estar assim, encaixada, vamos dizer, no lugar, ter encontrado o seu lugar. Ela chegou, ela sentiu uma estranheza profunda. Em cada uma dessas situações, ela viveu a realidade de cada uma. Foi isso que decepcionou da outra. Que a outra ela achava que não ia ter problema, que ia ser tudo bonito, tudo festa, e não ia faltar mais dinheiro. Aconteceu tudo o contrário. Eu chamo a atenção de vocês, logo no início tem 2 versos muito bonitos. Quando infiltrei na literatura, né, que a Gláucia trouxe essa ideia bacana, aí, né, quer dizer, uma infiltração. Né? Eu sonhava só com aventura. Né, minha alma estava cheia de hiato. Eu até fui procurar a palavra hiato. É hiato. Né? Sim. E hiato significa o quê? Significa vazio. Intervalos. Intervalo, uma falta, né? um vazio. Se tem um intervalo é porque tem um vazio. Um vazio. A minha alma estava cheia de vazio, mas eu não previ o pranto. Quer dizer, perfeito, Cláudio. Quando ela foi completar esse vazio, ela não estava prevendo a tristeza que ela ia sentir, porque isso que supostamente preencheria esse vazio dela não preenche. Foi a hora que ela viu essa realidade ali, daquele lugar. Exato. E aí ela diz, agora, né, quer dizer, o que o Márcio falou, né, ao publicar o Quarto de Despejo, deixa eu botar o textinho assim, enquanto ao publicar o Quarto de Despejo, concretizava assim o meu desejo, né? Que vida, alegria, e agora Casa de Alvenaria, outro livro que vai circular, as tristezas vão duplicar. Né? Então, assim, mais uma vez, o registro da contradição entre o que se deseja
né? E aquilo que E o que se encontra, né? vive, O que ela que se encontra, né, na realidade. Esse poema eu achei muito, muito, muito Eu bom. achei, dos Muito que você já leu, Cláudio, um dos mais bonitos, porque eu consegui É. entender bem essa natureza do Uber, né? De você desejar tanto ter, né? Porque ela vivia numa miséria tão exagerada, né? Conseguiu chegar no perfil de mudança e, ao mesmo tempo, a realidade que ela estava vivendo também era dura, porque ela via uma série de contradições ali dentro e ela cai numa realidade que não gosta. Que Então, não assim, preenche, né? Não não preenche a preenche, né? fome, né? Daí essa versatilidade da Carolina, ela se virar para todos os lados, né? Eu diria que a Carolina ela faz várias versões, né? Ela passa de uma língua para outra, né? Uhum. Então, é o que eu chamei de camadas, né? No encontro passado. O Márcio quer falar, né? Eu queria reforçar só que, para mim, isso reforça a ideia de que a fome dela não era só de comida. Porque depois que ela sai da favela, ela não passa mais fome de comida, mas ela continua com fome, né? Verdade, Márcio. Eu li o PDF, né, que a Isa disponibilizou do Pedaços de Fome, né? Então, é uma novela, assim, bem até estruturada, né? Ela vai e bota a história inicial, depois faz um corte, bota o outro, faz um corte, vai e bota... E ali ela passa essa mensagem, né, de como a sociedade não faz nada de concreto, né? E que aí, no final, o cara lá se torna um escritor. Ou seja, o coronel lá, depois de amargurar pela vida, com as peras e tudo, começa a andar pelo submundo de São Paulo e pela sociedade, e vira um escritor para poder fazer alguma coisa, né, pela sociedade. Como ela fez também, de certa forma, né? Isso, Talvez seja um pouco o alter ego dela, né? E eu queria chamar, assim, reforçar isso que o Márcio falou anteriormente. Carolina tinha 2 desejos, assim, que eram os 2 desejos mais essenciais para ela, que era publicar o livro, né? Ou seja, você lembra a Vera Eunice dizendo que quando ela publicou o livro, ela ficava olhando o título e lendo o nome dela, o nome... Ela queria publicar um livro e queria sair da favela e morar numa casa de alvenaria. Era tudo que ela queria. E ela realizou isso. Ela realiza isso. E aí? Se não fosse uma fome existencial, como o Márcio falou agora, ela ia... agora eu estou feliz da vida. Encaixado. Seria uma Xuxa. Né? Encaixado. A vida inteira fazendo gracinha na televisão. Eu li e continua velha tentando fazer gracinha. Outro dia eu li uma entrevista dela, uma chamada dizendo assim, que ela agora quer ir para um lugar, me lembrei até da Carolina Jesus, mas num outro registro, hein, pessoal? Que ela quer ir para um lugar tranquilo, onde ela possa envelhecer sem cobranças. Tá, dona Xuxa, parabéns para você, vai para um lugar tranquilo para envelhecer sem cobranças. Bacana. Fala tanta bobagem política que eu tenho Agora, horror assim, de ouvir passou ela a vida inteira, falou a vida inteira Ai, pelo amor de Deus, bobagem, né? na futilidade. Horrível. E agora realmente deve estar sendo um problema muito sério. Né? Cláudio, deixa eu só te fazer uma colocação do Márcio Bonde. A gente lê, o que a gente tem estudado aqui, eu me vi com erro. Ai, gente, o que é isso? A irmã do Rony fez um autotransplante de medula óssea, né? Então, ela escrevia no grupo da família, assim, cada dia que ela foi passando, que são 1 mês de internação para poder ficar bem, aí ela colocava a palavra enausear. E todo dia ela colocava assim de manhã, estou tão enauseada. Você está nauseada, não existe a palavra, é o outro lado. Me deu uma vontade de corrigir aquilo, Cláudio, tão grande. Eu fui ficando assim, tensa com aquilo. Depois eu falei, não, Maria de Lourdes, que está valendo essas aulas de filosofia, pelo amor de Deus. Hoje eu também recebi. Eu peguei e fiz uma hipoclé na minha cabeça, eu falei assim, esvazia tudo, tira tudo para fora. Porque é ótimo. Tira tudo. Eu falei, nossa, aí voltei ao normal, parei de ficar incomodada. Muito bom, a gente... Então, assim, no encontro passado, né, eu estava falando aqui dessas camadas, né, que me chamaram a atenção. Eu falei da camada política, né?
essa camada política em Carolina, esse olhar, né, que ela desenvolveu, aquela camada de fina ironia, né, de humor. Hoje eu e o Márcio, a gente estava rindo daquela, quando ela fala assim, que fulano tomou uma vacina de agulha de vitrola, né? A pessoa fala muito, então ela fala assim, parece que tomou uma vacina de agulha de vitrola. Eu já ouvi essa expressão. Maravilhosa, uma Poxa, camada... vocês... Desculpa aí, então, era só no interior de Pernambuco que se falava isso? Que a agulha de vitrola, sim, não, eu falava sem conhecia, não. parar. Não, eu já primeira ouvi essa vista. expressão. Foi a primeira vez que eu vi, essa achei expressão. sensacional, sensacional. E, assim, uma camada psicanalítica, né? A gente trouxe algumas frases da Carolina na semana passada, né? Mas a gente pode destacar outras camadas também. Uma camada antropológica, né? Uma camada filosófica, né? Uma camada etnográfica, né? Étnica, né? Vamos lembrar que Carolina, né, ela é muito influenciada pela ancestralidade africana, pelo povo banto, né? Na infância de Carolina em Sacramento, quem foi a figura central da infância dela? O avô, né? O avô. O avô. O avô, né, chamado como? Qual era o apelido dele? Sócrates africano. Fala aí, Márcio. Sócrates africano. Ah, eu não lembrava. O que foi, Márcio, que você falou que eu não entendi? Sócrates africano. O avô dela. Era conhecido como, né, Sócrates africano. Sócrates africano. Por quê? Pela sabedoria? Então, essa proposta da Conceição Evaristo, né, que é a proposta do Conselho Editorial da Companhia das Letras, né, que, como nós já dissemos, né, está lançando os textos inéditos, né, e as novas edições de Carolina de Jesus, né, entre elas, né, essas duas lindas edições, né, de Casa de Alvenaria, que estão muito caprichadas, as duas, tudo as notas, um capricho só, tudo muito gostoso, assim, é um livro gostoso de se ter à mão, né? Então, essa proposta da Conceição, que também é a proposta desse conselho editorial, né? A Conceição Evaristo não é a única, tem a Vera Eunice e outras pessoas também, de não focar, hein, pessoal, a leitura de Carolina de Jesus na pobreza, na carência, né? Que é o que constitui o universo de quarto de despejo. Esse é o universo de quarto de despejo, a carência, a miséria, né? Essa proposta vai na mesmíssima direção, né, de vários pesquisadores e estudiosos de Carolina de Jesus. Assim também, vocês falaram aí da mostra, né? Nós já temos falado, né, um pouco dela aqui, né? Essa mostra do Instituto Moreira Salles, atualmente em São Paulo, né? Que procuram tirar o foco de quarto de despejo, justamente porque quarto de despejo é esse universo de miséria, de penúria, de falta, de ânsia, de llanto, né, Maria? De intervalo, de vazio, e procuram desconstruir esse estereótipo de favelado. Para quê? Para colocar em evidência justamente essa abundância, essa versatilidade da Carolina de Jesus, para além do quarto de despejo. Né? A Conceição Evaristo até falou, né, que teve um leitor que fez a leitura de Casa de Alvenaria, né, que é um diário, é escrito como um diário, ele leu como um romance. Ele leu como se fosse um romance, a tal ponto da gente se perguntar se coisas que ela coloca aqui se não são inventadas, porque no quadro de despejo parece que não tem nada inventado, é tudo ali ela está. Mas será que aqui não tem coisa que ela inventa? Como uma romancista, fantasia? Né, Isa? A gente falou sobre isso. Ela fantasiava também, né? Então, Mas a impressão que eu tenho que dos romances, Cláudia, ela não fantasia. A impressão que eu tenho é que ela era danada.
né? Ela fazia a fila andar mesmo. É, Então, ela assim, era dos casos amorosos, né? dos casos amorosos, eu não consigo vê-la inventando, né? Porque ela era Sim. independente, aí tinha um lado dela modernoso, né? Extremamente assim, ela caía dentro, até porque ela se sentia muito independente, dona dos filhos dela, não tinha ninguém mandando na vida dela, né? Então eu vejo assim que não sei se tem um pouco de invenção, entendeu? Acho que talvez seja assim, eu vejo como uma realidade. Bom, então, eu trouxe duas frases aqui. A primeira é essa aqui, olha. A difusão desse acervo, ou seja, desses inéditos de Carolina, de tudo isso que ela produziu em Parelheiros, que ficou no esquecimento, né? Busca reforçar a relevância do seu legado como intérprete do Brasil. É Raquel Barreto, historiadora, ela é uma das curadoras da mostra Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para os Brasileiros. Né? Raquel Barreto, nós já conhecemos ela, né, de vídeo, né, aqui na Casa Vital. Né? Ela é especialista na obra de Lélia Gonzalez. Né? E ela apresentou aqui para a gente um conceito de americanidade. Vocês estão lembrados? A tese de doutorado da Raquel, ela é doutorado na UF, se intitula Americanidade, o feminismo negro em Lélia Gonzalez. Eu quero voltar aqui um pouquinho a essa ideia, né, de que a difusão desse acervo busca reforçar, né, a relevância do seu legado como intérprete do Brasil. Vou pedir para o Márcio lembrar a gente que essa expressão intérpretes do Brasil, ela tem um sentido muito preciso na nossa história. Eu vou pedir para o Márcio lembrar isso aqui, por favor. O que é ser um intérprete do Brasil? Quem são os chamados intérpretes do Brasil, Márcio? Bom, foram 3 livros que foram escritos durante a era Vargas que se propunham a compreender o lugar do Brasil no mundo, do ponto de vista histórico, sociológico, econômico. E essas obras romperam com várias ideias antiquadas, racistas da época, e foram livros muito modernos na época. Então, esses 3 livros foram Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que foi publicado em 1933, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, de 1936, e Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, de 1942. Então foi esse período aí de 10 anos que foram publicados esses 3 livros. E olha que interessante, essa ideia de que esses autores eram intérpretes do Brasil foi uma ideia criada pelo Antônio Cândido. Ele escreveu um prefácio para uma edição do livro do Sérgio Buarque, e ele colocou lá essa ideia de que essas obras eram intérpretes do Brasil. E depois o próprio Antônio Cândido, né, com o livro dele, Formação da Literatura Brasileira, também entrou para esse grupo. E um último livro, que é o do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Então, esses intérpretes do Brasil são obras, são autores que tentaram entender o Brasil, explicar o Brasil. E como é que você vê, Márcio, isso que você falou, nesse contexto dessa frase aqui da Raquel Barreto, quando ela diz que a difusão desse acervo busca reforçar a relevância do legado de Carolina como intérprete do Brasil? Eu acho que esses autores todos, cada um deles atuou numa área, né? Ou história, ou sociologia, ou literatura,
E a Carolina, ela vai falar de um outro lugar, né? Dessa população excluída ou periférica. Então, ela é uma intérprete nesse sentido, de que ela traz uma visão nova, como esses outros autores todos trouxeram, e que não tinha sido pensado ainda, não tinha... Acho que é nesse sentido. Ela fala do Brasil, né, sobre vários aspectos, e está trazendo uma ideia nova, uma maneira nova de ver o Brasil. Muito bacana, né? Assim, eu fiquei bem impactado com essa ideia da Raquel Barreto, né? Da gente pensar a Carolina de Jesus como uma intérprete do Brasil, né? Ela não diz isso, mas assim, com o mesmo estatuto, né, desses nomes, né, célebres, né, que o Márcio citou aqui, né? Uma outra frase é essa aqui, ó: o que há de especial na literatura de Carolina é a riqueza de sua inventividade, a partir da mobilização, do parco, do simplório, que se vale de diversos discursos literários, retalhos de ideias e coisas talvez consideradas menores. Essa frase é de Rafaela Fernandes, ela é cientista social, crítica literária, e ela é integrante do Conselho Editorial da Companhia das Letras, né? Eu vou até citar aqui as integrantes do Conselho: a Conceição Evaristo, Vera Eunice, né? Amanda Crispim, Fernanda Miranda, Fernanda Felisberto e Rafaela Fernandes. Rafaela Fernandes é essa aqui. Ela fez uma tese de doutorado sobre a originalidade do trabalho de Carolina de Jesus. E essa tese se transformou nesse livro, A Poética de Resíduos. A Poética de Resíduos. Eu achei esse título lindo e muito instigante, né? Eu fiquei pensando assim, o sentido de poética, né? O sentido, a gente já falou várias vezes aqui, o sentido grego, etimológico, né? Os gregos entendem a poiesis. Alguém lembra o que significa poiesis? Por oposição à praxis. O que é uma poiesis? Fazer uma mesa é uma poiesis, né? Você construir qualquer coisa é uma poiesis. Então, a poiesis tem... Você escreveu uma... O Homero fez uma poiesis quando ele escreve a Odisseia. É uma fabricação. Tem um sentido de fabricação. E eu fiquei pensando nesse título, assim, a fabricação de resíduos. O que é um resíduo? O que é um resíduo? Que não serve para mais nada, sobra, né? Uma coisa É um que fica resto. no fundo, está sempre Fica no fundo. Né? É o que resta, é o que sobra, que não serve para mais nada. Exatamente. Né? Então, vamos pensar assim, fabricação do que resta, né? Do que é descartado, despejado, desprezado, né? O que é
como é que a gente pode entender essa fabricação do resíduo? Tem uma questão semântica muito interessante aqui, né? Porque ela joga com o fato de Carolina Jesus ser uma catadora de lixo. Eu penso que o resíduo é uma coisa de ela lixo. cata resíduos e ela faz uma fabricação de resíduos. Como é que a gente pode entender isso? Eu interpretei aqui como se ela própria, Carolina, fosse um resíduo da sociedade também. Não só... Claro que tem esse aspecto dela catar papel, né? Mas de ela estar às margens, ela ser uma sobra. Sim, ótimo. Ela ser uma sobra. Então, assim, essa que é uma sobra que vive no lixo, que está no lugar de lixo da sociedade, faz uma poética de resíduos. Esse é o título de um livro. Se a gente prestar atenção na linguagem de Carolina, é uma linguagem conforme a ortografia? É uma linguagem dentro da norma chamada culta? Não, é justamente o contrário. É aquilo que a norma culta rejeita. É aquilo que o professor pega uma caneta vermelha e risca. E lixo também são rejeitos, né? Exatamente, o lixo também são rejeitos. Então, a gente pode pensar, isso é uma interpretação livre, a gente pode pensar esse título assim, a poética de resíduos, a fabricação de uma escrita a partir justamente daquilo que é rejeitado, que sobra, que fica de fora da gramática, da ortografia. Nossa, muito bom isso. E que é o Foi quê? longe. O que fica de fora da gramática? O que fica de fora da ortografia? Ué, a língua falada? A língua falada, o rio caudaloso, Carolina Maria de Jesus, a linguagem do dia a dia. Assim, a gente pode interpretar esse título, essa catadora de resíduos que vive no lixo, que cata e transforma o lixo em um cruzeiro, né? Ela vende ali papel, papapá. E ela pega também, olha que interessante, agora me ocorreu, ela pega caderno do lixo e escreve no caderno. Ela aproveita, né? Ela faz literalmente uma poética do resíduo. Ela fabrica um texto em cima, a partir de como do lixo. O lixo. Não é? Esses cacarecos, como ela diz, os meus cacarecos, tudo que ela acha no lixo. Mas a gente pode ir um pouquinho mais além nessa reflexão. A gente pode pensar que Carolina Maria de Jesus, ela cata essa língua viva que está e transforma em escrita, e transforma em literatura. Esse é a grande versatilidade de Carolina Maria de Jesus, ao meu ver. Nossa, mas isso é bonito demais. Muito bonito isso. É a grande inovação. É a grande inovação. Ela faz literatura a partir do resto, a partir do dejeto, a partir do que não presta, do errado, do que ninguém quer. E toda essa ideia, né, essa proposta, né, enunciada pela Conceição Evaristo, que está de acordo com o Conselho Editorial da Companhia das Letras, que é consoante a mostra no Instituto Moreira Salles, né, que tem a Raquel Barreto como uma das curadoras, né? Essa pesquisadora Rafaela Fernandes, né, que também
faz parte do Conselho Editorial da Companhia das Letras, todos esses estudiosos, tudo isso, né, encontra, né, também, né, ressonância, faz eco, né, no caso de uma historiadora chamada Helena Pajaro Pérez. Helena Pajaro Pérez, né, que trabalha Carolina Maria de Jesus desde 2007. Desde 2007. Vamos ouvir um trecho da análise que faz Helena Pajaro Pérez. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora, lavradora, contista, romancista, cozinheira, empregada doméstica, poetisa, sambista. Ela teve uma vida multifacetada. Criou 3 filhos na favela do Canindé, onde viveu entre 1947 e 1960. Era uma mãe solteira, catava papel e materiais recicláveis durante o dia e, nas horas vagas, escrevia e produzia sua arte. Audálio Dantas, fazendo uma reportagem na favela do Canindé, ele trabalhava na revista O Cruzeiro, conheceu Carolina e ela o levou até o seu pequeno barraco e mostrou vários cadernos de poesia, suas memórias, seus romances, mas ele se interessou pelo diário, pela contundência daquela escrita testemunhal, e disse a Carolina que ajudaria a publicar. E em 1960, ela teve o seu primeiro diário publicado, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi um sucesso editorial. Nos 3 primeiros dias, Carolina vendeu 10.000 cópias. Era algo fabuloso num país como o Brasil. E rapidamente o livro foi traduzido para aproximadamente 14 idiomas e distribuído em 40 países, tendo um sucesso muito grande nos Estados Unidos. Ela foi convidada a participar de vários eventos políticos, artísticos, acadêmicos, foi entrevistada por jornais e revistas nacionais e internacionais, teve a oportunidade de viajar por todo o Brasil, ou por parte do Brasil e América Latina, e conheceu várias pessoas ligadas a uma elite cultural paulistana. Tudo isso foi muito passageiro. Com a publicação do segundo diário da Carolina, Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, ela começou a ser esquecida. Esse diário já não foi bem recebido, porque ela faz uma crítica a toda essa, que eu chamo de visibilidade espalhafatosa. Ela mesma fez a crítica desse processo de reconhecimento. Nesse momento, a Carolina é aconselhada a parar de escrever, a parar de publicar, mas ela nunca seguiu conselhos. Ela dizia: eu não nasci para ser teleguiada, e eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Para ela, a literatura não era algo simplesmente que ela optou, era uma condição de vida. E publicou mais 2 livros em vida, só que aí com dinheiro próprio. Um romance, Pedaços da Fome, muito raro, difícil de ser encontrado, e um livro chamado Provérbios, bastante instigante também. Após isso, Carolina sofreu um processo de esquecimento e faleceu em Parelheiros, quando morava em Parelheiros, num sítio que ela mesma comprou. A Carolina deixou um grande material manuscrito, praticamente todo inédito. Grande parte desse material está no Arquivo Público de Sacramento. Há algum material no Moreira Salles, do Rio de Janeiro. Alguma coisa na Biblioteca Mindley, da USP. Microfilmes na Biblioteca do Congresso, em Washington.
na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e mais recentemente na UFMG, mas nem tudo foi microfilmado. Conforme vai passando os anos, novos cadernos vão sendo descobertos. Como a Carolina se mudou várias vezes e fazendo parte de uma comunidade em movimento, os materiais foram se dispersando. Com a divulgação dos manuscritos nos anos 90, ela foi retomada por vários estudiosos, mas a produção crítica ainda permaneceu, como vinha anteriormente, com o foco voltado mais para o primeiro diário, o quarto de despejo, e os aspectos testemunhais da obra da autora. Mesmo os trabalhos que tentaram se distanciar ficaram muito presos, muitas vezes, à questão da carência e da precariedade material. Isso criou uma visão da Carolina como uma escritora da carência, uma coisa surpreendente ou algo milagroso até. Quando a gente vai para um eixo teórico-metodológico um pouco diferente disso, que é o que eu proponho no meu trabalho, você tem uma visão mais ampla que retira a Carolina desse universo de carência. Para isso, você precisa sair um pouco desse contexto de São Paulo nos anos 50 e 60 e buscar a relação da Carolina com o mundo num período anterior, que é o seu período de formação. Carolina nasceu numa cidade chamada Sacramento, em Minas Gerais, provavelmente em 1914, pelo que se sabe até o momento. E foi lá que ela teve contato com uma confluência cultural, o contato diário com seu avô, ex-escravo de origem banto. Esse avô tinha uma posição moral muito severa, que tem origem nessa cultura africana também, essa cultura afrocristã. Ele é o ancestral. Ele, Carolina, em suas memórias, coloca nessa posição. Um segundo ponto de formação foi o oficial de justiça, Manuel Nogueira, que era um homem mulato, que todas as tardes, em frente à farmácia em Sacramento, lia para os negros que não podiam ler. Ele lia os jornais da época, com as notícias da Primeira Guerra Mundial, os poemas de Castro Alves, os pensamentos de Rui Barbosa e do José do Patrocínio. Foi com ele que Carolina começou a exercitar o seu pensamento crítico. E, em terceiro ponto, os anos em que ela passou no Colégio Allan Kardec, que apesar de ser só 2 anos, era um colégio que tinha uma educação inovadora, visando o autodesenvolvimento. Lá ela aprendeu a ler. E tem uma passagem muito bonita, isso tudo a gente pode ver nas memórias da Carolina, onde ela percebe que está lendo. Ela era criança, ela desce, sai do Colégio Allan Kardec e começa a correr pela cidade lendo todas as tabuletas. E quando chega em casa é uma decepção, não tinha nada a ser lido numa casa de cultura oral, né? E aí a vizinha emprestou para ela o primeiro romance que ela teve contato, que foi Escrava Isaura. E ela ficou impressionada a tal ponto que a literatura a conquistou definitivamente. A partir desse ponto, Carolina começou a ler tudo o que ela podia, desde Camões até os românticos brasileiros, os poetas eram sua preferência, mas também escritores franceses renomados e folhetins. Há uma diversidade de literatura que a acompanhou por toda a vida e que fez com que ela ganhasse um gosto e recriasse isso na sua literatura. No meu trabalho, eu estou procurando deslocar, então, um pouco o olhar da publicação do Quarto de Despejo e buscar uma nova faceta da Carolina, que é essa relação que ela tem com a África ancestral. Nos seus primeiros anos de vida, Carolina participou de um universo de entrecruzamento cultural muito grande, um universo afro-euro-americano, ou como queiram, afro-euro-brasileiro. Ela conseguiu conviver com várias tradições, ideias que circulavam pelo Atlântico e que se unem numa trajetória de migração. E ela condensou isso na sua obra. Quando ela se afasta desse universo comunitário de Sacramento, é que ela começa a escrever. No processo migratório, muitas coisas ficam perdidas, mas muitas coisas você carrega com você. Não são elementos materiais, são aquilo que faz a sua pessoa, o seu diferencial. É possível fazer uma leitura da Carolina que retira ela do universo de carência e coloca ela num universo de riqueza cultural, de nobreza, dignidade e soberania. A Carolina muitas vezes foi considerada uma escritora que não tem uma literatura que se sustente por si mesma, mas isso depende do olhar que você
coloca no texto. Você pode exigir muito da Carolina, desde que você tenha essa visão mais ampla da sua literatura. Eu acho que o interesse não é estritamente literário, ele é literário, histórico, antropológico, filosófico. Você pode também exigir dela, como muitas pessoas têm feito, como sendo uma precursora da literatura marginal, da literatura de periferia. Eu acho uma leitura interessante, mas não é só isso. O fato é, a Carolina existiu, ela escreveu e a obra dela é instigante. Ela aponta para cenários não interpretados ainda da cultura afro-brasileira e da cultura brasileira. É uma forma de se fazer literatura em movimento. E não é uma forma de fazer literatura em movimento por opção apenas. A literatura de Carolina é uma experiência de vida. Muito bom. Muito bom, Cláudio. Ótima análise. Comentário da FAPESP. Muito bom. Nossa, muito bom, Excelente. muito bom. Faz a gente Excelente. ampliar o olhar em cima da obra dela, né? Que ela descreve muito bem, coloca muito bem. Nossa, amei. Amei. E aí, quero ouvir vocês. Quem mais? Tem muita coisa. Vocês atribuem a Tá, todo né? esse impacto da Carolina de vender 10 mil livros? O que vocês Não entendi, entendem Márcia. disso aqui? Não, em que vocês acham que foi o ponto principal de vender 10 mil livros? Esse grande impacto que a Carolina causou? O que você acha? Você intui, assim. Quer dizer, eu acho que é uma coisa totalmente inédita que uma pessoa como ela escreva um livro, retrate a sua realidade. Aquilo mudou a cena, né? Assim, e aquilo também tinha uma mensagem profunda que tocou as pessoas, é o que eu acho. A gente falou isso aqui algumas vezes, né? Foi feita assim, foi criada uma mercadoria cultural, né? Ela se transformou numa mercadoria da indústria cultural, né? Uma favelada que tudo que a gente já falou, né? Que escreve um livro, isso não é uma coisa assim que todo dia a gente encontra. Não, isso não existe, né? Ainda mais na época. Fala, Maria. Eu acho que o impacto que a Márcia está falando, que eu achei interessante que ela colocou, tem muito a ver com a realidade Ela descreve como ninguém a vida na comunidade de uma favela, né? Então, assim, é com tanta realidade que eu acho que o livro impactou as pessoas e acabou sendo vendido dessa maneira tão rápida, porque, como o Audálio falou, ninguém escreveu aquilo tão bem quanto ela, porque era a vida dela lá dentro, não era somente você falar de uma coisa que você não vivencia, né? Então, eu acho que o impacto vai muito disso, que ela, além dela colocar isso como realidade, ela é uma escritora, uma poesia, né? Uma maneira de, no meio de tanto sofrimento, uma beleza. Agora o Audálio também foi preparando, né? Foi preparando, que ele publicava textos nos jornais, né? Então ele foi preparando aquela pessoa, então aquelas pessoas que liam ali ficaram, com aquele gostinho de que ele foi dizer, né? Foi criando aquela pessoa ali também, né? Não foi simplesmente, né? Ela não foi só descobrir e publicar, ele já foi alimentando, né, aos pouquinhos a curiosidade, né, das pessoas. E também assim o mérito do Audálio, né? Porque ele colocou, foi o cartão, ele colocou o nome dele, né? Ele também, né? Ele fazendo aquelas reportagens, publicando, ele percebeu, né? O Audálio diz, né, que foi a reportagem mais importante de toda a carreira jornalística dele, foi a apresentação de Carolina de Jesus, não pelo texto dele. Ele fala isso, vocês estão lembrados, não pela reportagem, pelo que eu escrevi, mas pelo que ela escreveu. Né? Ele só apresentou, né? Mas mérito dele ter visto, percebido a importância e ter avalizado, ter colocado o nome dele, né? Porque ele já era um jornalista reconhecido, né? Trabalhava na revista Cruzeiro, na Folha, enfim. Mas eu queria voltar
para a gente discutir um pouquinho o documentário propriamente dito, a Helena Pérez, né? Ela meio que resume todos esses pontos que a gente colocou aqui, né? Ela fala dessa proposta que é muito interessante da gente tirar o foco, né, dessa penúria, dessa situação, né, do quadro de despejo, e levar o nosso olhar para outras instâncias, outras camadas da Carolina de Jesus, né? Isso achei que ficou bem claro na fala dela, né? Muito... Mas Fala, Isa. Carolina também era uma mulher além do seu tempo. Ela via coisas, realidades ali que não estavam publicadas à população. Não era, a população não sabia direito o que acontecia. Eu tenho essa noção. Eu penso assim, ela mostrou a realidade de uma sociedade que estava indo para um caminho que não era bom. Ela mostrou isso. Porque ela isso. fala da solidariedade, ela percebe que não tinha solidariedade, que tinha alguma coisa errada, que ela... Eu não sei, parece que ela uma úlcera. Exatamente. É uma úlcera que vivia social. à margem, ali, né? Que era a favela. Né? Exatamente. Vivia à margem e, ironicamente, era a margem mesmo, porque é a margem do Rio Tietê, né? Exatamente, muito bom. A margem não era só a margem social, é a margem do pedaço de terra, vamos dizer assim. Né? E eu acho que isso foi o que mais assustou todo mundo, mesmo essa sociedade vazia, que jogava baralho, que não se preocupava com nada, que não se preocupava com o outro, porque não via o outro, né? Não olhava para o outro, não conseguia enxergar. Ela mostrou isso, e por isso que eu acho que ela está muito além do tempo dela. Eu vejo a Carolina assim. Por isso que foi um espanto. Daí o espanto. O Freud dizia que todo lugar... O Freud tem uma citação dele, que eu não vou saber citar de cor, mas a ideia é essa. Ele dizia que todo lugar onde ele vai, um poeta já esteve antes dele. E ela era uma poeta, né? Poetisa. Eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Assim, esse sentido profético, mas sem ser profético no sentido... Né? Sim, ela não estava falando da como palavra, profecia. né? Profético no sentido de uma visão muito aguda. De antecipar. Mas de uma visão tão aguda que consegue ver o que ninguém vê. Pois é. Por isso que eu acho que ela foi muito além. Fala, Glaucia. Eu achei interessante, né, que quando acho que a Veronice comentou, né, que no colégio Allan Kardec, lá, o Eurípides Barzanufo fala assim, não, nós temos aqui uma poetisa. Já dizia assim, aqui nós temos uma poetisa. Então, aquilo ficou assim nos meus ouvidos, como alguém diz assim, ele já tinha percebido que ali não era uma menina que estava simplesmente sinalfabetizada, né? E muito interessante que ela fala desse colégio Allan Kardec, que parece, né, que era um colégio meio Paulo Freire antes da hora, né? Assim, exatamente, eu sei. Ela fala que incentivava o desenvolvimento. Esse Eurípides Barzanufo é muito falado dentro do ambiente espírita, justamente por ser um cara de visão, ligado à educação, essas coisas todas. É muito interessante, assim, de valorizar o desenvolvimento pessoal, né, de cada aluno. É muito bacana. Uma coisa que ela falou é que, e isso nós comentamos no encontro passado, foi até o Tom Farias, se eu não me engano, que falou, né, que Carolina ela abriu muitas portas, né, assim, não foi o Tom Farias, foi o João Gonçalves, o mediador, né? Que ele falou assim, que ela abriu muitas portas para uma geração de escritores que não ousavam escrever temas que não eram considerados de interesse. Exatamente. Disso.
E a Helena Pérez, ela justamente fala, né, que Carolina ela abriu assim toda uma geração de escritores negros, né, que antes não tinham representatividade, né? Exatamente. A gente falou da representatividade, mas que ela não se limita a isso só, né? Dizer isso é muito Sim. pouco da Carolina de Jesus, né? Dizer que ela abriu portas, enfim. De fato, ela abriu, mas isso ainda é muito pouco. Cláudio, quem fica só com a primeira obra dela, sem conhecer um pouco mais a fundo, tem só uma visão de uma escritora que relatou a realidade de uma favela, e parará. Não tem a visão desse todo, como essa mulher falou. Não dá para julgar a obra dela somente como um quarto de despejo, né? E com essa precariedade toda. O fantástico disso tudo que, nossa, ela transcende, né? O pouco estudo que ela teve e esse monstro que ela... Mas, então, eu acho assim, que quem só lê o Quarto de Despejo, Maria, assim, eu modificaria um pouquinho o que você falou. Assim, não tem a visão de uma escritora, tem a visão de uma favela. Mas escreveu um Por diário. algum milagre, ela escreve, nossa, olha que coisa excepcional, vai lá para o programa do Luciano Huck, sabe? Assim, vamos lá para mostrar quem é ela, fazer assim, sabe, uma coisa assim, quando na verdade ela escrever para ela era uma coisa, e a Helena Pérez fala isso, né? Era uma coisa que desde pequena, com o avô dela, ela foi desenvolvendo esse espírito crítico, esse olhar desde pequena. Então não é uma coisa assim, é claro que ela era favelada, ela vivia na favela, mas isso não é assim, não é uma favelada que escreve. Pouco, reduzir, Carolina. Agora, eu digo assim, talvez até por já estar vindo, né, nesse caminho de estar vendo outras realidades, né, da vida, porque quando eu li o Quarto de Despejo que eu comecei, eu falava muito com meu filho aqui. Cara, ela tem uma visão política impressionante, que ela fala assim, o progresso está vindo, então está rareando o papel, não estão conseguindo mais pegar. Então, ela tinha uma visão, na minha primeira leitura, mas foi essa visão de como é que o Kubitschek quer ser presidente se ninguém sabe nem... Então, o que me puxou mais foi essa parte política dela e a visão social, mais do que as mazelas da favela, que eu digo assim, essa parte a gente já conhece, né, atualmente, né? Assim, mas essa outra parte que eu falava assim para o meu filho, eu digo assim, caramba, ela faz uma análise sociológica ali, porque ela não está ali. Aí daqui a pouco vem um cara mais miserável do que ela pega dali dos cinco, sei lá, cruzeiros que tem, dá 3 para o cara, fica só com 2, ou então assim, opa, peraí, eu não vou pegar todo esse papelão aqui da rua, porque esse fulaninho está vindo ali devagar, que vai precisar... Então, ela tinha uma consciência muito grande, né? Então, esse lado me pegou... Ela era generosa, né? Era muito generosa. Eu queria chamar a atenção para o que ela fala sobre a formação de vida da Carolina, né? Que ela chama atenção para 3 detalhes. Para o avô dela, que era esse Sócrates africano, para esse senhor que eu esqueci o nome, que lia na frente da farmácia o jornal para os negros que não sabiam ler. Toda tarde ele lia para essas pessoas. E para o colégio Allan Kardec, que tinha uma formação para a pessoa se tornar o que ela se tornou, né? Um autodidata. Então, ela teve uma infância meio, não vou dizer sui generis, mas que, olhando agora em retrospectiva, né, meio que ajuda a entender o que ela se tornou, né? Não foi do nada, não foi um milagre. Foi também, né? É claro que é uma coisa fantástica, mas tem uma explicação. Também gostei. E um outro ponto também que me chamou muita atenção foi o título desse documentário. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Alguém lembra do título do documentário? Não lembro. Poética da Diáspora. Poética da Diáspora. Eu achei muito interessante, foi uma coincidência, eu juro que não fiz de propósito. Mas o livro, como é que chama o livro da Rafaela, que a gente acabou de comentar o título? Dos resíduos, né? Poética dos resíduos. Resíduos. Olha que interessante. Poética do resíduo, né? A gente vai colocar estética
em paralelo à poética da diáspora. É muito interessante a etimologia de diáspora. Ensina muita coisa para a gente. Interessante. Diáspora vem do grego diaspeiró. Dia, né? Através, hein, Maria? Que palavra na medicina tem dia? Você lida com isso todo dia. Todo dia. Diagnóstico. Diagnóstico. Dia através da diagnose, do conhecimento, daquilo que se mostra no exame. Dia é através. Esporar é semeadura, do verbo semear. Daí esporo, né? O esporo, né? E tem o sentido, a diáspora tem o sentido de uma dispersão, de uma disseminação. E olha que interessante, em disseminar tem sêmen. Sêmen. Então, a diáspora, ao mesmo tempo que é algo que se dispersa, mas é uma dispersão não no sentido de uma perda, mas é no sentido de uma semeadura, de uma disseminação, de uma germinação. Então, é muito interessante a gente pensar, e é o que a Helena Pérez traz para a gente, né? Eu achei fantástica essa ideia, não tinha visto ainda, né? Essa ideia de que a diáspora, né, que é essa disseminação, esse espraiamento das populações, né? E no caso particular da Carolina de Jesus, do avô, né? das populações negras, né? Que foram arrancadas, né? de seu continente natal, né? para serem escravizadas, né? em todo o planeta, e particularmente nas Américas, e muito particularmente no Brasil, que foi o país do mundo que recebeu a maior quantidade de africanos, né? A gente pensar que essa diáspora ela teve o sentido de uma germinação, né? E eu pensei na Lélia Gonzalez, quando ela fala que a Mãe Preta, e vocês repararam que foi o Márcio que me chamou a atenção, o início do documentário, vou até colocar de novo aqui, vou ver se eu consigo colocar de novo. Tem um monumento, hein, Isa? Aí em São Paulo. Eu vi. A Mãe logo Preta. no iniciozinho. Monumento, homenagem do povo de São Paulo. Monumento à Mãe Preta. Então, a gente pensar que a Mãe Preta foi a mãe da cultura brasileira, né? Tem o sentido mesmo de uma semeadura. Interessante isso, muito bom. E aí eu pensei o seguinte, poética da diáspora, se a gente fizer um destrinchamento desse tipo, né? A gente pode pensar poética, fabricação, né? Da mesma forma que a gente pensou, né, a poética dos resíduos, como fabricação escrita dos resíduos da língua, dos restos da língua. A gente pode pensar essa poética da diáspora de que forma? O que evoca em vocês assim? Aí seria por essa construção dessa semeadura assim, que vai espalhando um pouco das várias culturas e vai cultivando algo novo. Passa, né? Vai espalhando. Vai espalhando, vai cultivando algo novo. Ótimo. Exatamente. Mas se a gente pensar que o povo negro, vamos pensar na Lélia Gonzalez. O que foi feito do povo negro? Como é que se vê o negro na cultura brasileira? Como burro de carga, né? Como burro de carga, como um objeto. Exatamente.
Como objeto. E o mais interessante é que porque você já tinha feito no início, logo na primeira aula da Carolina, eu tinha entendido que o avô dela escutava o dono da casa lendo para eles. Eu falei, né? Mas não, hoje ficou mais claro, né? Então, ou seja, ela também nasceu numa região que os negros não se conformavam só com estar carregando, sei lá, pedra ou entrando em mina. Eram pessoas que também queriam se formar. E aqueles que tinham um pouco mais passavam para os outros, né? Então, assim, uma solidariedade também, né? Uma diáspora. A diáspora, Disseminação da cultura. É. Então, a gente pode pensar essa poética da diáspora como uma fabricação escrita do povo negro e da sua própria disseminação, dessa condição de terem sido arrancados desse continente de origem, escravizados mundo afora, essa errância, né? Que sempre foi tratado como resto, como resíduo, não é? Dessubjetivado, tratado como objeto e não como sujeito. E, nesse sentido, a obra de Carolina é uma espécie de insurgência, de resistência. Resistência contra o quê? Justamente contra essa dessubjetivação do povo negro, contra o apagamento da cultura negra. Memória. Então, exato, da memória. Então, escrever para Carolina é mais do que uma favelada que ocorre escrever. É muito mais do que isso. É existir resistindo, é afirmando, eu sou um sujeito, eu tenho algo a dizer, eu vejo o mundo com os meus olhos. É uma forma de resistência fantástica. Né? Eu não tinha visto por esse lado. Eu sou um sujeito, e por isso que ela precisa escrever, para ela afirmar que ela não é um objeto, que ela não é o lixo que ela capta. Ela é um fantástico, sujeito. Cláudio. Fantástico isso que você colocou. É uma forma de resistência assim muito, muito forte, porque eu não tinha conseguido fazer essa análise tão forte como você fez agora, porque é a memória sendo colocada ali e sendo transmitida, né? É a memória do avô, do ancestral, do avô. Fantástico isso. Que eram antes. E como que reduzir a Carolina a uma favelada que escreve é horrível, porque é torná-la objeto de novo, né? Sim, sim. Tirar toda essa potência que tem na obra dela. A gente está colocando, né? Torná-la objeto novamente. Fantástico isso. E ela já é sujeito há muito tempo, né? Quando pensam nisso. Exatamente. E hoje nós nos deparamos com essa frase: a vida não é para os covardes. Né? Carolina Maria de Jesus. Então, assim, esse ato de resistência, né, que é o ato de escrever para existir resistindo, é um ato de extrema coragem, porque ela está no lugar, o lugar natural de Carolina é a lata do lixo. Ela é negra. Ela é negra. É muito corajosa. Não tem que escrever nada. Ela cata lixo. Tem uma mulher na favela que chega para ela assim: você é uma fedida. Assim, quando ela fala: o que você está fazendo? Ela fala assim: eu estou escrevendo. E não sei o que, você não tem que escrever nada, você é uma fedida, uma preta fedida. Ela fala: eu sou fedida. Ela se defende, ela defende. Né? Ela fala: sou fedida porque não tenho sabão. Só por isso. Não tem sabão. Exatamente. Para comprar sabão. Ela não coloca no DNA dela que ela é fedida, porque ela tem um ancestral, um avô, que era um Sócrates. Então, tem orgulho da Carolina, tem um orgulho no sentido, um amor próprio. Não é fácil você ser negra, escritora, numa época dessa. Se hoje nós estamos vivendo um racismo tão arraigado ainda, imagina nessa época o que era um negro vender essa quantidade de livros que ela vendeu. Nossa! Fantásticos de você ver isso, né? No documentário, você vê o olhar das, né? Ela vai
andando ali com aquele porte dela, aqueles homens todos olhando, aquelas duas mulheres. Olha, assim, como realmente, se fosse sei lá, alguém andando, um marciano andando no centro, né? E agora faz mais sentido ainda para mim, tudo isso que a gente está falando, né? Isso faz eco com a frase, com a ideia formulada pela Raquel Barreto, de que Carolina de Jesus é uma intérprete do Brasil. Aí bate. Foi o que o Márcio Porque ela ajuda a gente a compreender a formação do Brasil também, a partir de um olhar que não é o olhar do branco, é o olhar do negro, da mulher negra, favelada, pobre. Eu consegui entender, depois dessa explicação que o Marcinho deu, da importância dela ser essa intérprete, né? Porque isso é passado de geração em geração, a importância desse legado, né? Que é tão importante dentro no social, em relação à raça, há muita coisa. Essa sociedade nossa, né? Que não... Poxa, que a gente não consegue ver essas mudanças tão fortes, que na época atual está se deteriorando. Gente, é impressionante. A gente vai fazendo uma análise para lá e para cá. A importância da Carolina hoje é imensa. Você hoje lê a obra dela, você interpreta, né? Tem o conhecimento da obra de Carolina nessa fase que a gente está vivendo. Pelo menos para mim, está sendo importante. Está sendo um acontecimento. Mas é mesmo. Tem vamos lá, Marcinho. As Granfinas. Carolina Maria de Jesus. Estive hoje conversando com o compadre Sebastião. O coitado a mim queixava sua triste situação. Do jeito que ele falou, o pobre está com a razão. Me casei com uma granfina que da vida não tem noção. Não lava, não passa roupa, para não estragar a mão. A vida está muito cara, tenho que pagar pensão. Fui arranjar uma empregada, pediu 10 mil cruzeiros. Meu Deus, como hei de fazer para arranjar tanto dinheiro? Vida de casado hoje é pior que o cativeiro. Para não ficar feia, não quer dar de mamar. Não pega filho no colo para o vestido não amarrotar. Criança chora de noite, ela tem preguiça de levantar. Se eu fico dentro de casa, ela sai o dia inteiro. Diz que vai na manicure, outrora é o cabeleireiro. A casa não vê vassoura, tá pior do que chiqueiro. Levanta de manhã cedo, dizendo, eu vou à cidade. E quando ela chega em casa, é contando as novidades. Conhece toda essa gente da alta sociedade. Minha mulher dentro de casa não passa de um manequim. Agora eu tenho certeza, ela não gosta de mim. Se tivesse consciência, não sofria eu tanto assim. Estou com 1 ano de casado, meu cabelo embranqueceu. Ela vive passeando, quem pensa em tudo sou eu. Dinheiro que eu pus na caixa, tudo desapareceu. Maravilhosa. Descreve com uma precisão um relato da sociedade, né? Das dondocas. É interessante quando essa estrofe aqui é o oposto do que ela vivia, né? Para não ficar feia, não quer dar de mamar, não pega filho no colo para o vestido não amarrotar. Criança chora de noite, ela tem preguiça de levantar, né? Ela está assim, é a anti-Carolina, né? De Jesus. Fica tudo na mão da mãe negra. Exatamente, é muito bom isso. Está na mãe negra. Tudo na mão da mãe negra. Da mãe negra. Fazer a nossa foto, o nosso brinde. Depois vou botar a nossa musiquinha. Opa! Vamos.
aí. Cadê a Ana Cecília? Você saiu, Pois Cecília? é. Tava em- É. Não, é porque a Annalice estava mamando e dormiu, e eu estou no Ah, e escuro. você não estava com preguiça, né, de pegar ela, não. Não, aqui É, é ó. peito, é braço, para tudo. E tudo sou eu que tenho que pensar, é o contrário dessa daí. Muito bom, muito bom. E... Aí, Marcinho, tira uma foto nossa aí. Tira aí. Já tirei. Tirou? Vamos lá. Ah, peraí, deixa eu pegar vocês aqui. Paulette. Essa galinha. É Tá a linda a Paulette. Paulette hoje, né, É, Marcinho? hoje. Arrasou. Nossa, arrasou com essa loira aí. É. Então é isso, pessoal. Foi muito bom mais uma vez. Muito bom Então, estar foi com ótimo. Foi ótimo. Muito E obrigada. ver a Isa. A Isa chega a estar em êxtase hoje. E é isso que ele está fazendo com a gente, né, Isa? Pois é. Bom dia. É isso aí. Estive hoje conversando com o compadre Sebastião. Coitada me queixava sua triste situação. Do jeito que ele falou, o pobre está com a razão. Me casei com uma granfina que da vida não tem noção. Não lava, não passa roupa para não estragar a mão. A vida está muito cara, tenho que pagar pensão. Fui arranjar uma empregada, pedi 10 mil cruzeiros. Meu Deus, como é de fazer pra arranjar tanto dinheiro? Vida de casado hoje é pior que eu cativeiro. Para não ficar feia, não quer dar de mamar. Não pego o filho no colo para o vestido não amarrotar. Criança chora de noite, ela tem preguiça de levantar. Se eu fico dentro de casa, ela sai o dia inteiro. Diz que vai na manicure, outrora eu cabeleireiro. A casa não vê vassoura, tá pior do que chiqueiro. Levanta de manhã cedo, dizendo eu vou à cidade. E quando ela chega em casa, é contando as novidades. Conhece toda essa gente da alta sociedade. Minha mulher dentro de casa não passa de um manequim. Agora eu tenho certeza, ela não gosta de mim. Se tivesse consciência, não sofria tanto assim. Estou com 1 ano de casado, meu cabelo embranqueceu. Ela vive passeando, quem pensa em tudo sou eu. Dinheiro que eu pus na caixa, tudo desapareceu. Tudo desapareceu. Muito bom. Te mandaram uma macumba,